nossa preocupação é que o Espírito Santo use esse tempo para falar com a gente. Ele tem falado algo comigo, e aí foi o sentimento de dividir isso com os irmãos, porque o Senhor está sempre falando algo com a gente, né? Você vai vivendo e o Senhor vai falando algo, e aí você vai passando por processos, e são esses processos que vão ajudando a gente a conhecer o Senhor. E às vezes não são muito bons, às vezes são bons, mas a gente vai conhecendo o Senhor. E à medida que a gente vai conhecendo o Senhor, vai ficando livre de algumas coisas também. E quando o Billy propôs, numa reunião conosco, né, o tema anormalidade da igreja, eu achei muito interessante, porque diferente de uma igreja normal, é uma igreja anormal, né? Ela tem coisas que ela está fazendo que não seria o que é adequado para ela fazer. E depois, um pouquinho mais, conversando com Silas, né, eu falei, Silas, tem tudo a ver algo que você está falando, porque o Silas vai falar sobre, não sei se ele botou um outro tema, mas como eu não sou técnico, né, eu sou mais peão, então para mim eu entendi que era não se conformar com o mundo. Amém. Traduzindo isso. Amém. E eu achei interessante por quê? Porque a gente às vezes pensa que está vivendo o Evangelho que o Senhor nos chamou para viver. Mas às vezes a gente já se conformou a algo que não é o Evangelho normal. Quando você vai lá para o século I, você vai ver um Evangelho normal, o Senhor curando, libertando, fazendo. E aí a gente começa a viver a nossa vida e chega em 2024 e a gente se acha as pessoas que agradam o Senhor, mas as coisas não acontecem, né? Ou se acontecem, elas acontecem num percentual muito pequeno. Eu não posso falar também que não acontece, não é? Mas elas deveriam estar acontecendo num percentual maior, porque aqueles que seguiram Jesus, à medida que eles seguiram, Jesus falou, se vocês crerem, vocês farão obras menores. Obrigado. E parece que a gente vai crendo e vai fazendo coisas menores. As coisas não acontecem. E a gente acha que o Evangelho é esse. E a gente vai se conformando a um Evangelho onde eu posso ir numa reunião na casa de um determinado irmão, 2 vezes por semana, falar sobre assuntos muito grandes e no final eu estou conformado a algo que de alguma forma eu fiquei ali e me conformei aqui. E o Senhor está me chamando para uma igreja normal. É isso que é interessante. Então eu queria ler com os irmãos algumas escrituras aqui, porque, irmãos, pensa comigo o seguinte, depois que a gente ouviu o Evangelho, todo mundo aqui que ouviu o Evangelho, em um determinado tempo e creu, falou, eu creio, eu quero me batizar, o Espírito Santo falou com você, você se alegrou, não é? E quando ele fez isso, quando o Espírito Santo fez isso com você, você acha que é por quê? Porque você é bonito? Por que será que o Espírito Santo fez isso? Por que ele olhou para a gente e falou assim, eu vou investir em você? Por que ele nos salvou? Né? Então, se ele fez isso, se essa salvação veio para a gente, essa graça tão maravilhosa, e agora? Como a gente vai... O que a gente vai fazer? Né? O que a gente pode responder a isso? E de forma espiritual. Romanos fala assim, 10:9, não precisa dos irmãos ler, a saber se com tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aí a gente recebe essa salvação, a gente fala que o Senhor nos escolheu e passam-se anos.
e a gente vai para conferências, a gente fala das últimas coisas do Apocalipse, a gente fala de vários assuntos, mas as coisas ficam da mesma forma. E aí eu quero ler uma escritura, que aí sim eu quero que os irmãos abram. Deuteronômio, capítulo 30, o verso 19. Porque depois que o Senhor salvou a gente, Ele deixou um conselho que os irmãos lá, na verdade, para mim, um conselho, uma dica e tudo que Ele queria da gente. Deuteronômio 30, capítulo 30, verso 19, diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora um conselho para a gente. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor e o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois Ele é a sua vida. Olha que conselho precioso que o Senhor dá para a gente. Ele nos salva e fala assim: escolha a vida. A Escritura ela vai deixar alguns exemplos para a gente de ensinos, passagens, que somos responsabilizados em tempo integral para viver uma vida no Espírito. A partir desse conselho do Senhor, a gente percebe que o Senhor, a gente não pode falar assim, ó, irmãos, o que eu vou fazer? Só que a gente ainda é assim. E eu queria falar um pouco sobre escolhas. Escolhas. Algo simples. Decisão. Por quê? Porque quando a gente acorda, irmãos, quando você levanta, quando eu levanto, a primeira coisa que acontece com qualquer um de nós é você fazer a opção de uma escolha. Não tem jeito. Você vai ter que escolher. Concorda? Acordou. Assim que você acorda, você vai precisar: levanto ou fico deitado? Leio a Bíblia? Oro? Vou trabalhar? O que eu faço? O que eu faço? Irmãos, assim que você acorda, olha como a gente é dependente do Senhor. Assim que você acorda, você já tem muitas decisões que você vai ter que tomar para se levantar, só para levantar. Primeiro passo, acordou, o que eu vou fazer? Eu levanto, eu vou trabalhar, eu saio correndo, fico um pouco mais, porque eu estou cansado. Faço o quê? O que o Senhor falou para a gente? O que a gente leu agora? Pode falar, irmãos. Eu não sei o que eu vou fazer. Não é? Às vezes a gente não sei. Tem um conselho objetivo para a gente. Amém. Irmãos, antes de qualquer coisa, um cristão deve pegar isso que o Senhor falou. Primeira coisa, acordou, escolhe isso. É isso que o Senhor falou para cada um de nós. Amém. E a gente precisa andar sobre isso. Porque senão, vem uma promessa depois, para que você vá bem, e os seus filhos, sua família, tudo seu vai bem.
Porque você escolheu a vida. Simples. Não sei de Deus. Eu queria ler uma outra escritura com os irmãos, Efésios 3, verso 14. Porque as pessoas que entenderam, por que eu vou ler isso? Porque as pessoas que entenderam já lá no século I, elas oravam para que as outras entendessem isso. Deus salvou a gente, que maravilha, mas agora Ele quer salvar mais, agora Ele quer mais de mim. Eu entendo isso e quero isso para os outros. Então Paulo aqui, ele começa a se colocar de joelhos para que Cristo fosse formado, crescesse nos irmãos. Paulo escolhe a vida e ora pelos irmãos. Vamos ler. Por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, tomam o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito, no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Irmãos, se a gente começa a entender que a salvação que o Senhor deu para a gente é para que a gente faça uma escolha todos os dias da vida dele em nós, e a gente passa também a orar pelos irmãos que estão necessitados de compreender essa mesma coisa, as coisas começam já a mudar. Você começa a dar passos, irmãos. Você começa a ver o Cristo, a experimentar algo diferente. E é isso que a gente precisa. E aí eu queria realmente ver uma passagem aqui, irmãos, que fala sobre o que o Massim estava falando um pouco ali. Todas as questões, irmãos, que aparecem para a gente, todas elas, qualquer uma, qualquer questão que aparece para a gente e que leva a gente a ter uma decisão, ou um posicionamento, ou uma resposta, elas vão refletir para quem nós somos, o que vamos ser, e também vai refletir para o nosso entorno, para as pessoas que vivem com a gente. Olha bem, irmãos, Deus te chama, te salva, e agora Ele pede para você escolher a vida, porque Ele sabe que sem a vida você não vai conseguir. E agora Ele te inclui num corpo, na igreja. E agora, quando Ele te inclui, você se torna responsável nas suas decisões por você, pelo seu entorno. Olha como isso, irmãos, é mais pesado do que eu posso
do que você pode, do que a gente pode. E a gente não consegue às vezes mensurar que quando a gente vai decidir algo, desde o acordar, por exemplo, o André pode acordar e falar, eu vou para o trabalho hoje, amanhã, depois, desculpa usar o... E o André, ele não escolhe a vida. Isso vai refletir na congregação, André. Isso vai refletir na comunhão. O Senhor nos inclui para que essa responsabilidade chegue a nós. E é a partir das nossas decisões que as coisas começam a acontecer. Então, olha bem, Ele nos salvou, nos incluiu e nos deu um conselho para que a gente tenha agora esse despertar da vida. E agora, irmão, as decisões, boas ou ruins, vão refletir no corpo, na igreja, para você, para a sua família. E como é que você vai decidir? Como é que você vai decidir se você não tem o Espírito Santo com você? Você não busca uma vida de Deus para poder decidir. Eu queria ler uma outra passagem com os irmãos, que é Mateus 18, que a gente está lendo lá no Gardênio. Lembra dessa passagem do irmão que pecou contra você? Não, se o irmão pecou contra você, só queria ler só um pedacinho. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, isso, capítulo 18, verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, só isso. Agora parece que as coisas mudam. O irmão pecou, mas agora as instruções vêm para quem viu o pecado. Aí começa a falar, vai a ele. Esse irmão que pecou, agora a responsabilidade é minha, eu tenho que ir a ele. Se ele não te ouvir, leva mais alguém. O que eu tenho a ver com isso? O irmão que pecou. Você vê que o restante do versículo não tem mais relação com o pecado do irmão, e sim como você vai reagir em relação ao pecado dele. Se o teu irmão pecar contra ti, ok, agora é contigo o negócio. Vai a ele, faça isso, faça aquilo outro. Mas cadê o pecado do irmão? O irmão que peca, o trabalho todo é meu. Vocês estão entendendo, irmão, o que eu quero dizer? Porque Deus nos chamou, nos salvou, e agora nós temos responsabilidade sobre o corpo. A coisa não é mais porque o irmão pecou. A coisa é como você reage ao pecado do irmão. E na verdade, muitas das vezes, eu não sei, a maioria das vezes talvez, quando você vê o irmão pecando, por isso que a Bíblia fala de você, você faz o seguinte, você faz tudo o que a Bíblia falou para você não fazer. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele, aí você vai ao outro. Eu estou falando alguma coisa aqui? E você viu ali? Mas como? Viu o quê? O outro não estava nem envolvido. A palavra falou com você para você reagir de uma outra forma. Falou, vai a ele, você foi ao outro. O que aconteceu? A Bíblia falou o que para você?
Então, irmãos, a gente precisa entender que o que a gente precisa é ouvir a palavra da vida, que vai nos capacitar a fazer o que a Escritura fala para a gente fazer. Amém. E a gente coloca um monte de desculpa, sabe? Não, falar com esse irmão, falar com essa irmã, eu não tenho intimidade. É igual os irmãos que, por exemplo, e o Silas está falando ali, poxa, ninguém leva um copo d'água para ele. Eu estou com um copo d'água aqui, tá? Não estou continuando não. Mas às vezes, o Espírito Santo mostra para você, fala com você, e você fala dos outros. Se você está sentindo, o que você tem que fazer? Fazer. É simples. Porque o Senhor te encarregou de fazer aquilo. E aí você transfere para o outro. Vamos um pouquinho mais. Essa passagem de Ananias, ela é interessante também, porque, irmãos, Ananias e Safira, eles decidiram mentir. E a mentira deles afetou não só eles com morte, mas gerou algo que era negativo deles, gerou um temor no coração dos irmãos. A decisão não foi boa. Eles decidiram, juntou Ananias, Safira. Lembra dessa passagem? Tem um dinheiro aqui, a gente não precisa dar esse dinheiro todo, né? Eu vendi esse negócio aqui, poxa, 10% é muita coisa, 15% é muito. Vamos dar 2%? E a gente fala que vendeu por X para ficar tudo bem, a gente fica bem. E eles decidiram mentir. Quando você decide mentir, você escolheu o quê? A vida ou a morte? Isso. Ele falou, rapaz, você não mentiu para mim, que triste. Eu fico como pessoa chateado de ter que te falar isso. Você escolheu a morte. E aí vai desfrutar dela. Por quê? Porque o Senhor falou para você escolher a vida. Mas aquela passagem, que não seja nenhum de nós, porque ela gerou, apesar dela ser negativa, ela gerou algo positivo, ela gerou temor no coração dos irmãos. Eles falaram, tem um Deus que está olhando esses negócios também, que a gente achava que não olhava. Eu achei que Deus estava preocupado com outras coisas só, mas Ele está preocupado com esse dinheiro também, que vai lá para o pé dos apóstolos. Não foi isso, mais ou menos? Os que estavam lá, viram o camarada morrer. Falaram, rapaz, até com esse negócio de dinheiro, Deus está matando? Que violência! Mas ele estava preocupado com isso também. Mas eu estava achando que ele não estava preocupado com essas coisas. Gerou temor no coração dos irmãos. O Senhor, nesses dias, está querendo fazer que a gente tenha temor sobre as coisas que a gente decide. Amém. Amém, Senhor. Como congregação. Senhor. Isso aqui. Não dá, meu irmão. Isso ali. Amém. Vê diante do Senhor. Sim. O Senhor vai usar tudo. Na economia dele, Ele usou tudo. Vem cá, pegar, decidido, errado, tá. Mas eu vou aproveitar isso aqui para gerar um temor aqui na congregação. Amém? Amém. Porque o Senhor está investindo em você. O Senhor pegou tudo que Ele tinha. Não é pouca coisa.
tudo que Ele é, toda a provisão. Ele pegou e decidiu, falou, vou investir. Ele pegou tudo, irmãos. A gente fala disso e pronto. Mas não é assim. Ele decidiu, Ele te escolheu. Você estava indo para um outro caminho. Eu também. Ele falou, vou investir. Então as nossas decisões, irmãos, precisam corresponder a esse investimento. Eu não posso falar o que eu acho e o que eu quero. Eu tenho que falar, Senhor, qual é a tua vontade? Amém. O Senhor quer que eu tome tal decisão? Porque é um investimento muito pesado na nossa vida. É tudo. Enquanto a gente está falando de 1%, 10%, Ele falou, vou dar tudo. Toda a provisão. E Ele só pede assim, vem filho, 15 minutos de comunhão comigo, diário. E a gente, irmãos, a gente decide não fazer isso. 15 minutos às vezes. É muito investimento, irmãos. É uma vida completamente derramada, toda a provisão de Deus. E Ele fala, eu vou decidir investir nesse camarada. E aí fala para você, escolhe a vida. Me dá 5 minutos por dia. E a gente quer sair andando no trabalho orando. E falar, Senhor, eu estou saindo atrasado aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai. E Ele está falando, eu quero 5 minutos contigo. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Dependemos de Ti. Eu consigo fazer tudo durante o dia. Mas eu não tiro 5 minutos e falo assim, Senhor, não tenho nada a fazer, não tenho nada a falar. Mas esses 5 minutos aqui, eu vou ficar em silêncio. Mas eles são teus. Amém. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Amém. Porque Ele investiu em nós. Amém. Vocês lembram a passagem de Moisés? Eu queria ler com vocês. Números 20, 23 a 24. 23 e 24. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, no Monte Hor, nos confins da terra de Edom. Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos seus filhos, aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra, nas águas de Meribá. Quando a gente lê o Senhor chamando ele e falando isso, e você olha a passagem toda, a vida de Moisés, desde que ele é perseguido, colocado no cesto, e depois é treinado para ser um príncipe, e aí
depois ele mata um egípcio, depois ele vai aprender a ser pastor, e depois ele tira o povo, porque o Senhor manda ele, e ele vai lá, tira o povo, começa a andar com o povo começa a fazer murmurações. Você imagina, irmão, 150 irmãos aqui. Pensa comigo se o ar não funciona. Se a comida falta. Se faltar comida um dia, irmão, esse dia não vai ter comida, faltou, não teve. Melhor até falar e sair de carro por ali e ir embora, porque senão. Faltou comida. Né? Estou falando aqui do nosso retiro 150, não é uma nação andando no deserto, não. É só para os irmãos entenderem como é que é o negócio. 150 camaradas regenerados, filhos de Deus, chamados, com investimento alto. Faltou comida. Sai fora, porque senão, filho, a turma escapa caçando, né? Então Moisés passou por isso. Imagina Moisés, irmão, a nação. Poxa, você tira a gente de lá, a gente tinha isso, tinha aquilo. Aí chega, né? Quem vem para falar isso vem peitando mesmo, vem para arrebentar. E Moisés está lá, poxa, Senhor. E agora acabou a água. Já pensou faltar água aqui, irmão? E no deserto, sem água. Aqui não acabou água ainda não. Eu espero que o Senhor não esteja falando isso para faltar água. Eu só estou dando um exemplo que lá no deserto Moisés passou por essas coisas. Não tinha nem um carro para ele sair fora. E ele tinha que ficar ali com o povo. Era uma nação, meu. As pessoas vinham e falavam: e agora, Moisés? Ó, a gente está com fome, como é que vai ser aí? Não tinha nada. A gente quer beber água, não tem água. A gente estava no Egito, deixava a gente lá. Irmão, imagina isso na cabeça do camarada. Imagina na sua. Umas 1000 pessoas, não vou botar a nação não, umas 1000 chamando. Tal, aí vem, faltou água. Aí daqui a pouco vem com outro problema. A mulher de fulano matou não sei quem. Meu Deus. Aí faltou água. Aí ele aí ele foi lá, Senhor, faltou água, me dá uma trégua, por favor. O que você faz? Eu não tenho o que responder mais e tal. O Senhor vai lá e faz o quê? Quem lembra? Vai lá e toca na rocha. Moisés estava chateado já com o povo. Saiu daquela oração sabendo que ia vir água, porque o Senhor tinha falado. Só que ele, chateado, ele não fez como o Senhor falou. Mas, irmão, o camarada vem de uma história. O Senhor podia considerar, né? Porque ele vem de uma história. Mas só que o Senhor tinha investido muito em Moisés. E interessante que quando o Senhor fala isso com ele, você vai lendo para baixo, você não vai ver ele falando: poxa, Senhor, mas o povo reclamava toda hora. O povo estava em cima de mim, quase me matando. Não. Moisés sabia que ele tinha sido chamado para tal. Moisés sabia o Deus que servia. E ele falou assim: amém, Senhor. Eu
lutei muito, mas para o nível que o Senhor me chamou, eu tinha que fazer como o Senhor falou. O Senhor está querendo elevar o nosso nível. Ele quer que a gente fale como Ele. Ele quer que a gente faça como Ele falou. Não dá mais para você ficar olhando o irmão em pecado e ir para o outro. Você tem que fazer aquilo que o Senhor falou para você fazer. Não tem mais desculpa, sabe? Ele não... Engraçado, né? A gente tem umas reações em casa, né? Tu chega em casa cheio de fome. Pablo trabalhou o dia inteiro, vem do Rio, cansado, pegar uma Pablo aqui atrás. Eu sei que não acontece isso lá, mas quando ele chega cheio de fome, Thalita não fez a comida, não deu tempo. Ele olha para Thalita, Thalita olha para ele e diz: o quê? Não deu tempo, Paulo. Aí o Pablo, ele pode ter dois tipos de reação. Se ele saiu de casa de manhã cedo e escolheu a vida, ele vai ter um tipo de reação. Ele vai falar: ô, cara, eu entendo. Vamos fazer aqui um novinho aqui, eu mesmo faço. Não vai não, filho. Agora o outro Pablo não escolheu a vida. Como é que é? Ele vai sair da graça. Ele vai, pelo amor de Deus, que isso tá? Não, pelo amor de Deus é aqui no termo, né? Vocês sabem, né? Como é que o camarada se agiganta? Ele com toda a razão possível que ele achava que ele tinha. Né? Você vê? A gente pode ter decisões, mas a gente depende do Senhor. E a gente precisa do Senhor. Não vai ter como, irmão. Vamos um pouquinho mais. Josué e Caleb. Quem lembra? Moisés de novo na história. Escolhe aí um pessoal bom, melhor. Aí ele escolheu 12. Mandou lá para espiar a terra. Foram lá. Olharam. Ó, irmão, não era qualquer pessoa não, tá? Quando ele fala ali, ele fala de príncipe. Para ser príncipe, o camarada tinha que trabalhar para ser. Ele tinha habilidades que não era comum de qualquer pessoa. Não era príncipe por ser príncipe, não. O camarada tinha que ter habilidades para ser. E ele mandou 12. Vai. Eles chegaram lá, olharam e falaram: poxa, a terra realmente tem um negócio aqui que o Senhor prometeu e falou, é bom mesmo. Aí o outro falou: mas olha o tamanho do pessoal. Vai dar pra gente não. Volta os 12. Decisão natural. E aí, como é que foi lá? Olha só.
Realmente tem uns cachos de uva bom lá, um negócio que maravilhoso. Mas não nem vamos pensar em ir lá. Aí, Josué e Caleb, irmãos, eles confiaram. Olha só, aqueles que servem o Senhor, confiam no que o Senhor fala. Amém. Ele falou, não, aquilo é pão, e a gente está com fome. São pão para a gente, porque o Senhor falou que a gente ia ter a terra. É só por isso. Então, aqueles que olham o que o Senhor fala, irmãos, não é? Não, o Senhor falou isso. Então, meu querido, se Ele falou, está falado. Aleluia, glória a Deus. Amém? Só que tem coisas que o Senhor tem falado, né? E a gente tem feito como aqueles espíritos. Ah, não, é muito bom, isso aí mesmo, mas ó, aí entra aquele mais, sem o I, com S, M-A-S, mas, entretanto, porém, fala, então, tira para lá. O Senhor falou. Então, é nosso. Então tem dois tipos de decisão. Irmãos, você está decidindo as coisas pela lógica, tudo pela lógica, até corretinho, até não, a palavra diz assim, ó. Tudo lógico. Ou você está decidindo pela fé, pelo aquilo que o Senhor falou. Como é que tem sido as nossas decisões? Nosso olhar tem sido natural ou tem sido um olhar espiritual? Já estou quase encerrando aqui, mas eu queria falar de algo que eu acho muito interessante. Quem entende o propósito pelo qual foi chamado, ele vai falar com Caleb e Josué só por causa do propósito. Tem poucas pessoas aqui que malham, ou tem muitas, eu não sei, tá? Mas uma pessoa que malha, né? Eu vou falar por mim, porque tem gente que gosta mesmo de malhar e tal, mas eu sou preguiçoso para malhar. Então, eu sei que eu preciso porque faz bem para o meu corpo, eu vou ter um dia melhor e tal, mas, qual mais? Eu quero resultado, mas eu não quero o quê? Eu quero ser magrinho, ter um corpo, né? Mas eu quero o resultado, mas eu não quero o quê, irmãos? O processo. O processo de malhação para homem, principalmente, os homens que vão na academia aqui, sabem que é o seguinte. Tem pouco homem malhando perna lá, sabe por quê? Fala aí um homem aí, me ajuda aí. Sabe? Aí, já estão mexendo contigo, tá vendo, Sérgio? Não, olha só, irmãos, os homens vão para a academia, daqui a pouco eles estão tudo, né? Bração, tudo fortão, e a perna fininha, parece uma lã. Porque aqui o resultado sai logo, né? Já fica e tal. Mas cadê a perna desse sujeito? Não sei, ele não malha. Sabe por que ele não malha, irmão? Vocês não vão acreditar, é porque o resultado demora.
E ele quer um resultado logo, ele quer mostrar que ele está malhando. Aí fica com a perninha fina, né? E... fica bonito, tá bom. O Sacha não tem perna fina não, o Sacha tá malhando perna também. Vou dar uma moral aqui pro Sacha. Irmãos, olha só. Eu quis dar esse exemplo só para os irmãos entenderem o seguinte. O camarada que vai para a academia, um camarada bom, ele pode ter até personal. O personal fala, faz 10 flexões, ele faz 15. O cara, poxa, esse cara é bom. Faz não sei o que, mas ele está sentindo o peso daquilo ali. Mas ele sabe que se ele se esforçar, ele tem resultado. E aí ele paga um personal e mais a academia, paga caro. Por que ele paga tudo isso? Porque ele sabe que vai dar resultado. Não é isso? Vai demorar um pouquinho, a perna e tal, mas ele vai ter resultado, então ele paga. A gente que sabe qual é o propósito de Deus, quando as lutas vêm, o Sacha pode falar isso comigo, ele pega peso, irmão, pega peso, e ele quer pegar mais pesado. Sabe por quê? Porque ele sabe o resultado que é aquilo ali. E ele pega peso, que não é uma coisa normal, mas ele pega alegre. O camarada está pegando peso alegre e ainda pagando para isso. Não é possível. Não tem lógica, ele tem um resultado. Quando a gente traz isso agora para o lado espiritual, a gente quer ter resultados. Mas a gente não quer pegar o peso. Está entendendo? Não entenderam. Tentei dar uma volta inteira para vocês entenderem. O Senhor fala, aquela circunstância ali vai formar um pouco mais do meu filho nele. É meio pesado, mas eu acho que ele vai ficar alegre. Amém. Por isso que Caleb falou assim, eles são como pão. Porque ele queria mais. Aleluia. Quando a gente entende o Deus que a gente serve, quando vem as lutas, você serve. Senhor, aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu confio em Ti. Essa luta é para que eu cresça mais. Eu quero entender, Senhor, o processo disso aqui. E eu quero mais do que isso, eu quero dar testemunho do Senhor, porque o Senhor é bom. Mas como é que esse camarada está pegando esse peso alegre? É porque ele sabe que tem propósito. Por isso que Paulo estava de joelho orando. Porque ele sabia, se Cristo crescer, o reino vem. Amém. O reino vem normalidade. Sim, aleluia. Com o reino vem a não conformidade. Sim. Com o reino vem a vida de Deus. Amém. Entende, irmãos? Você está passando por muitas vezes. Mas você precisa olhar para o Senhor e falar, Ele prometeu, Ele falou, Ele investiu, minha vida pertence a Ele. E eu quero mais do Senhor. E aí as pessoas vão olhar e vão falar assim, mas como que ele está passando por isso alegre? E o que ele vai falar, irmãos?
é porque tem propósito. Amém. Deus tem propósito comigo. Amém. Aleluia. Ele ainda ficou na vida da filha dele. Amém. Eu quero pegar esse peso, porque eu sei o resultado. Amém. Ajude o Senhor. Irmãos, tem muitos cristãos, eu não sei aqui, mas eu acho que os irmãos aqui eles já são mais, já compreendem mais a palavra, então sabem, né, de propósito. Estou falando de resultado da academia e de propósito, porque se Deus tem propósito e você não entende o propósito, se você foi chamado, mas você não entende que para Deus formar o filho dele, ele vai gerar as circunstâncias, para que nessas circunstâncias a vida do filho seja formada, você vai ficar dando voltas. Vai ficar dando voltas. Mas se você entender, Deus vai avançar com você. Eu já estou indo para o final aqui, mas tem uma passagem Lucas 9:18. Essa passagem é interessante porque a gente usa ela para falar sobre a revelação. E ela realmente a ênfase dessa passagem é a revelação. Jesus estava orando e tinha um propósito, e claro que o propósito era a revelação do Filho, porque era isso que Paulo também estava orando. Ele queria que o Filho fosse formado. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem a multidão que eu sou? Responderam eles: João Batista. Outros: Elias. E ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Essa parte que eu acho interessante. Mas vós, perguntou ele: quem dizeis que eu sou? Eu acho interessante isso aqui porque, claro que o toque disso daqui é Jesus estava orando e quando Jesus vê eles perguntando sobre isso, ele está fazendo efeito. O Pai está querendo revelar o Filho. E aí quando Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele fala: não foi você. Isso não é de você. Você não teria tal revelação. Pedro fala: tu és o Cristo. Mas eu queria vir um pouquinho atrás e ver que os discípulos estavam ali, irmãos, e tinham, não era só Pedro, tinham os 12, né? E aí estavam lá, e eles viam Jesus fazendo coisas, eles viam Jesus operando milagres, mas eles estavam assim: esse camarada de Nazaré, acho que não está fazendo muito sentido. Não, será que ele é um profeta? Ele é alguma outra coisa? Eles estavam ainda com essa dúvida. Era comum para eles. Se a gente estivesse lá, a gente teria essa dúvida. Mas o Pai queria revelar o Filho. E pensa comigo, irmãos. Os discípulos estão lá, mas eles não tiveram sequer a coragem de falar: Jesus, a gente queria conversar contigo aqui. A gente está na dúvida aqui, você é o Cristo? A gente queria ouvir isso. Eles falaram o quê? Eles que queriam saber. Estão dizendo aí, não foi isso?
disseram, estão falando aí. Você já passou por isso? Está querendo saber um negócio, aí você chega lá, você não tem coragem de falar, eu estou com essa dúvida aí e tal. Aí você chega, né? Aí você chega, Lucas, estão falando por aí que a tua barba e tal. Mas a dúvida era minha, eu poderia falar, ó Lucas, eu queria saber aí como é que faz para ter uma barba assim e tal. Não, estão dizendo aí que tal. Aí ele falou assim, não, tudo bem, que estão perguntando, normal. Mas e você? Quem você diz que eu sou? Aí veio uma revelação do Espírito. Veio uma revelação de Deus. E ele, quando recebeu essa revelação, ele falou, a oração que eu estava fazendo fez efeito. Não foi o Pai que te revelou, Pedro. Irmãos, nós não podemos colocar mais as nossas desculpas nos outros irmãos. Ah, foi fulano que pisou no meu pé. Ele pisou mesmo e machucou. E é por isso que eu reagi dessa forma. O Senhor vai tirar as pessoas com o problema dela. Lembra do irmão que pecou lá? Se o teu irmão pecou contra ti, aí tirou aqui o irmão, agora colocou, ó, isso aqui que você deve fazer. Nas situações, irmãos, que a gente tem colocado desculpas, o Senhor vai chamar a gente e vai falar assim, ó, é como se ele pegasse aqui, tivesse uma situação aqui acontecendo, e aí ele te tirasse da situação e falasse assim, olha para mim aqui, por que você fez assim? Imagina, irmão, você está cheio de razão, cheio de coisa. E na verdade, as razões suas são as mais certas. Mas o Senhor não vai querer saber disso. Lembra de Moisés? Ele vai te tirar e vai falar, tá, o que fizeram com você é bem interessante. Mas como você fez? Como é que você reagiu? Você me representou? Você fez como a Escritura fala? E aí, como é que você vai fazer? Se já não tem mais a situação, agora a situação acabou. Agora é como você reagiu à situação. Está entendendo, irmãos? Porque agora não é mais a situação. É como eu representei Deus, porque Ele investiu em mim. Não tem nada a ver com o que o outro fez. É o que eu fiz e como eu reagi. E o outro? E o outro? O outro é o outro. O outro vai ser sacado também e vai falar assim, ó, vem cá. Como é que é isso aqui? Que o Senhor nos ajude. A gente estava falando um pouco sobre isso. Irmãos, você acha que eu e você, a gente tem condição de falar o que Pedro falou? Naquele estágio lá? Não. Você acha que você pode reagir de forma espiritual? O que você acha? Não. Mas
Como você vai fazer isso? Obrigado, Francisco. Buscando, ouvindo o conselho. O conselho que o Senhor deu. Se você não fizer isso, irmãos, a gente vai ter uma igreja que não é normal. Que está conformada não com a consciência de Deus, com os conceitos de Deus, mas conformada ao evangélico que dá mau testemunho do evangelho. Você já viu? A pessoa pergunta, fala assim com você: você é o quê? Eu sou evangélico, ou cristão, ou... estranho. Você é o quê? Não, eu sou lá do Rio de Janeiro. Ah, logo vi. Mas, irmão, o testemunho não é aquilo que você fala, é quem você é em Cristo. O Evangelho, quem é o Evangelho? Quem é o Evangelho, irmãos? Cristo é o Evangelho. Então precisamos ter esse Cristo para responder ao mundo. Amém. Não dá para você falar, não, eu sou evangélico. Parabéns. Bem-vindo aqui. Aí o inimigo pega, né, um monte assim, vem aqui. Vamos fazer essa forma aqui. E fica aqui, porque aqui está legal. Aqui tem um monte de evangelho. Quando ele vê o evangelho, que não é você, que é aquilo que Paulo falou assim, já não vivo eu. O evangelho considerou a morte. Os evangélicos não. Às vezes eles querem fazer o que eles acham. Então, Cristo em mim. Já não vivo eu. Quem é você? Um pequeno Cristo. Já pensou se a gente pudesse responder isso de forma espiritual? Não fosse algo verbal? E aí a gente iria em bloco. Perdão. A gente iria em bloco, né? Não precisa falar. E aí, irmãos? Glória de Deus. Amém. Batismo. Amém. Cura. Amém. Libertação. Amém. Aleluia. Nós estamos conformados com o mundo. Nós queremos a Ti. Amém, Senhor. E aí, e o reino vai entrando. Irmãos, nós temos o privilégio de ser chamados para essa obra. Amém, Senhor. Vamos juntos, irmãos. Amém. Vamos seguir. Vamos nos arrepender Amém, Senhor. e tomar um caminho de volta. Amém, Jesus. Amém?